Uma alegria imensa estar aqui com os irmãos nessa tarde. Vim de Curitiba, estava bem frio lá. Esses dias tem feito muito frio. Mas aqui está geladinho, está bem fresquinho, bem gostoso. Fiz uma excelente viagem, obrigado pelos irmãos, pelo carinho, pelo cuidado. Fui muito, muito bem recebido aqui. Está maravilhoso. Está maravilhoso. Só não vou congregar aqui porque eu moro em Curitiba. Irmãos, meu tempo, esse tempo que eu tenho com vocês nessa tarde, eu queria dividir em basicamente 3 partes. E primeiro eu queria confessar uma coisa. Eu sou realmente um pecador miserável. Salvo e redimido pela graça de Deus. A palavra de Deus diz isso. E outra coisa fundamental que eu fico pensando toda vez que eu estou num momento como esse, por exemplo, é que o amor genuíno, o amor verdadeiro, ele cura nossos corações. Ele nos redime, ele nos salva. O amor de Deus ao extremo, ao ponto de entregar Jesus Cristo por nós, como a pastora acabou de falar, nós somos assim, né? Olha aí, né? Somos desse jeito. Mas o amor de Deus nos alcança e faz com que os relacionamentos, e faz com que haja relacionamentos transformadores, curadores. Eu vejo, hoje de manhã, meu filho e minha esposa foram me deixar no aeroporto, e o meu filho me abraçou e começou a chorar. Ele tem 11 anos. Eu falei, filho, o que aconteceu? Ah, pai, preocupado com esse avião aí, chegar lá, não cair no meio do caminho. Que delícia, que delícia, que delícia. Mas por que meu pai não fez isso comigo? Por que eu não tive uma relação assim com meu pai? Eu vejo isso na relação com meu filho. Eu beijo ele, abraço, cheiro ele, jogo ele para cima e a gente sai, brinca, se diverte. Mas por que meu pai não conseguiu fazer isso comigo? Por que ele não me abraçou, não me beijou, não falou que me amava? Por que ele não leu comigo às noites? Coisas simples, orar comigo. Meu pai não era crente, ele não ia fazer isso. Mas por que ele não se dedicou a mim? E nesse primeiro momento aqui, eu queria dar uma palavra de testemunho. Em 1988, eu estou morando em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Eu estava dentro de uma viatura policial, eu, meu irmão, mais novo que eu, e mais 2 camaradas de cela, lá em Caraguatatuba. Nós estávamos sendo transferidos para a FEBEM do Tatuapé, antiga FEBEM do Tatuapé, que na época tinha aproximadamente 5.000 internos. Foi a época que fervilhava, o bicho pegava. Hoje chama Fundação Casa, mas antigamente era a FEBEM. 87, meus queridos, para 88. E hoje estou eu aqui. Glória a Jesus. Glorifica, glorifica, glorifica. Essa é a razão das coisas. A glória de Deus. Essa é a razão das coisas. O motivo, o objetivo de toda mudança efetuada em nós
pelo Espírito Santo é para nos tornar mais parecidos com Jesus. Romanos 8, 29. Isso é fundamental entender. E estou eu lá. Eu, meu irmão e mais 2 camaradas. Antes disso, com 10 anos de idade, eu estava fazendo pequenas... era um aviãozinho, numa época, para o meu pai. Meu pai começou a traficar droga, cocaína, maconha. Ele era um músico boêmio e eu, molequinho, 8, 9, 10 anos, já sabia o que era isso em casa, mas nunca tinha usado. E lá para os meus 9, 10 anos, então eu começo, para agradar meu pai, eu já sabia o que era. Falei, não pai, eu posso levar para o senhor ali e tal. E aí eu comecei a ser um pequeno traficante para o meu pai. Com 10 anos para 11 anos de idade eu comecei a usar droga. Experimentei a maconha. E aí foi minha desgraça. Minha vida já era complicada, minha vida já era difícil. Um lar completamente desestruturado, um lar completamente destruído pela droga, pela prostituição, pela violência. Desde os meus tios, a família dos meus tios, irmãos do meu pai, até a minha própria família. Éramos em 3, eu, meu irmão e minha irmã. E eu assisti muitas vezes o meu pai espancando e batendo na minha mãe. Eu cresci vendo violência dentro de casa e ao redor. Então, eu não tinha, na verdade, para onde correr, para onde fugir. Onde eu ia, estava cercado de gente complicada. A única pessoa nesse meio que era espetacular era a minha avó. Ah, as avós, né? Se não fosse essas avós, seria de muitos de nós, não é? Um amor incrível. Ela era a minha maior referência em todos os aspectos. E meus queridos, quando eu tinha 6 anos para 7 anos, a minha avó faleceu. Então você já imagina que o meu mundo literalmente morreu ali, junto com ela. De tantas idas e vindas e desgraças na família, eu fui com meu pai, que era um músico boêmio, viajar com ele e aquele estilo de vida maluco dele. E eu me envolvi com muita coisa feia, muita coisa errada, com promiscuidade, com prostituição, com drogadição, com tráfico. Mas eu não aguentava mais aquilo. Eu tinha saudade da minha mãe. Minha mãe, já separada do meu pai há muitos anos, e eu com meu pai e o meu irmão morávamos no interior de São Paulo, e minha irmã morava com a minha mãe no interior, aqui em Caraguatatuba, litoral. Nós ficamos separados há alguns anos, e eu tive muita saudade da minha mãe, e eu queria voltar a vê-la. Consegui. Fui para lá. Quando eu cheguei para ver minha mãe, o que aconteceu? Ela estava de costa, lavando roupa num tanque, na casa da minha avó. E eu fui para perguntar para essa mulher quem se minha mãe estava por ali, se ela tinha visto minha mãe. E aí eu toquei no ombro dela e perguntei, a senhora viu minha mãe? Aí ela virou, era minha mãe. Ela estava extremamente acabada. Ela estava viciada em comprimidos. Ela começou a tomar bebida alcoólica e junto com remédio. E ela estava um palito, ela estava magra, seca, acabada. Nem parecia minha mãe. E muito nova, mas parecia de muito mais idade. E aquilo cortou meu coração. Então, assim, essa era a minha família. Esse era o meu contexto. Meu avô, o pai dela, era um mestre de obra muito conhecido na cidade de Caraguatatuba. Ganhou muito dinheiro. Minha avó, mãe da minha mãe, também. Só que meu avô
era o típico bebum. Aquele cara que bebia e saía de cueca no meio da rua. Bem assim. Minha avó quebrava pedaço de pau na cabeça dele. E eu assistia tudo isso quando criança. Esses eram os meus referenciais. A avó que eu amava muito, que eu me identificava e que era um exemplo, era a mãe do meu pai, que havia falecido. Mas essa era a família que agora eu tinha que viver e conviver. Com 10, 11, quando eu estava com 12 anos, aconteceu que eu fui convidado para fazer um assalto. Você está ali no meio da molecada, tem uma molecada que é ladrão, então você precisa comprar droga, você não trabalha, né? Sua família também não te dá dinheiro, então como é que faz? Eu aceitei o convite e fui. Deu certo. Teve a segunda vez, deu certo. Mas teve a terceira vez que não deu certo. E aí eu fui preso. Me pegaram e me levaram para uma quebrada, para um corró, me bateram muito, depois me jogaram para uma cela, eu fiquei sozinho. Depois de mais ou menos 2, 3 semanas, minha avó aparece com minha mãe e consegue me tirar de lá. Cadeia. E assim foi minha vida, entrando e saindo de delegacias, entrando e saindo de delegacias. E aí eu comecei a fazer assalto à mão armada, e aí comecei a traficar, e, enfim, comecei a me envolver no mundo do crime e das drogas. E tudo o mais que esse mundo traz. Meus queridos, quando, na minha última prisão, eu estava me drogando do início do dia até à noite, junto com uns amigos, nós decidimos fazer um assalto, roubar um carro, que nós íamos pegar esse carro e fazer outro assalto. Esse carro, a gente teve perseguição da polícia e nós caímos com esse carro dentro do rio. De tão alucinado que o motorista estava, eu não sei o que ele viu na frente dele, ele simplesmente, numa perseguição policial, virou o carro e saímos da ponte e caímos, e o carro bicou no rio e afundou metade da frente do carro numa lama com água, e eu consegui sair pela janela, e outros saíram nadando, enfim. Aquela noite eu fui preso. Quando eu fui preso, mais para frente ali, andando, correndo, igual um maluco, não sabia para onde ia, uma viatura policial me pegou e me levou para dentro da delegacia, e ali começou o interrogatório. E aí eu comecei a apanhar, mas apanhar muito. E era chute, era um mosquetão, era um cacetete de borracha. E eles começaram a me bater, porque eles queriam saber onde estava um, onde estava o outro. Só que nesse momento, entra um policial e diz, para, chega. E todo mundo parou. E ele falou, sai todo mundo. E aí saiu todo mundo, e esse policial começou a falar comigo. Mas ele começou a me dar conselhos. Conselhos, tipo, por que você está nessa vida, você pode sair dessa vida e tudo. Eu nem entendia direito o que ele estava falando, porque eu estava tão maluco, tão alucinado. Mas eram coisas legais. Aí o que aconteceu? Quando eu me converti, eu estava na FEBEM, em 1988. A Suzy entra lá, junto com um grupo de crentes. Glória a Deus. Preciosidade de Jesus está aqui, ó. Preciosidade do reino de Deus. Homens e mulheres, dos quais o mundo não é digno. Está aqui, ó. Suzy. Entrou, e junto com ela entraram várias pessoas. E a Sandrinha está aqui, que é daquela época também. É uma surpresa maravilhosa. Cantando e cumprimentando a rapaziada ali na recreativa e tal. E aí eu não sabia quem era esse pessoal, eu cutuquei o camarada do lado e falei, quem é esse pessoal? Aí ele, os crentes.
Os crentes, não sabia direito o que era crente nem nada, nunca tinha entrado numa igreja, não sabia nada de Deus, da Bíblia. E ali então, num dia, numa tarde, eles pregando, louvando, simplesmente quando um irmão me levanta e começa a falar do Evangelho, do amor de Deus, e também da história dele, que Deus tinha mudado a vida dele. Naquele momento que eu prestei atenção naquilo, eu fui fisgado, literalmente fisgado. E nada mais importava, ninguém do meu lado, nada. Eu não ouvia nada além do amor de Deus. Porque quando aquele camarada falou assim, eu fui e Jesus Cristo mudou a minha vida e pode mudar a sua, aquela hora para mim foi tudo. Porque eu olhei e falei, eu quero isso. Aí, por quê? Porque todo mundo que eu conhecia, ou tinha morrido na malandragem, na droga, na bandidagem, alguns estavam cumprindo pena, outros estavam em petição de miséria na rua. Então eu não conhecia nenhum exemplo de gente que tinha mudado de vida, até aquele momento. E aí então, quando ele acabou a palavra dele, eu fui até ele e falei assim, vem cá, é verdade isso aí? Aí ele falou, como é que faz para ser assim? Aí ele leu 1 João 1,9, se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar. Mas tem mais, eu não sabia o que era pecado. Mas quando ele falou de toda a maldade, aí eu entendi. Todo o peso de tudo que eu havia praticado, toda a maldade, pensamento, ira, raiva, ódio, tudo veio na minha memória e veio na minha mente, e na hora eu só chorava, só chorava. Eu me derramei ali. Eu não estava nem aí para malandragem, o que a malandragem ia pensar, ninguém, nenhum educador, nada. Eu simplesmente caí de joelhos e permaneço até hoje de joelhos. Até hoje eu permaneço de joelhos. Porque eu sou dele e para ele. E é isso que ele quer de você, do seu coração. Ele não quer uma beirinha, ele quer o seu coração inteiro. Ele quer a sua devoção, ele quer a sua vida, ele quer a sua mente, seu coração. Ele quer o seu computador, ele quer o seu celular, ele quer a sua vida, ele quer o seu trabalho, ele quer os seus relacionamentos, ele quer permear toda a sua vida. É isso que ele quer. E ali eu entreguei minha vida a Cristo. Passado 2 anos, eu preciso resumir. O que aconteceu? Eu voltei para Caraguatatuba. E a família estava lá, minha mãe, aquela coisa daquele jeito. Então, eu havia mudado. Eles não, mas eu havia mudado. E a minha maneira de enxergar aquela realidade mudou. Era outra. Minha postura começou a ser outra e precisava ser outra. Mas eu conheci uns vizinhos crentes da região, da rua, perto da minha mãe. E esses vizinhos me convidaram para ir num culto. Eles ficaram tão felizes de saber que eu era cristão, agora era irmão deles, não era mais o bandido da região, do bairro, que não sei o quê. E aí fui lá no culto. E o culto não tinha começado, os irmãos fora, conversando, tal. Uma roda de pessoas. Eu olhei na roda ali e olhei um homem e eu falei, eu acho que eu conheço esse homem. E eu encostei ali na roda e fiquei, todo mundo me cumprimentou. Eu falei, eu sou Fernando e tal. Aí eu fiquei olhando para esse irmão. Era um homem de um bigodão assim. Aí eu falei, cara, eu acho que eu conheço você. Você é policial? Aí ele falou, nós somos. Todos vocês são policiais? Ainda bem que eu não estava fazendo nada errado. Aí
Ele falou, nós somos. Aí eu falei, matei a charada. Aí eu falei assim, há 2 anos atrás aconteceu um assalto assim, assim, assim. Caíram com um carro dentro do rio. E eu fui preso e... Aí eu falei, não falei que era eu falei, ó, aconteceu um assalto assim, assim, assado, e vocês prenderam um rapaz, e aí você conversou com esse rapaz? Eu falei, sim, eu conversei com esse rapaz. Aí eu falei, esse rapaz sou eu. Ele arregalou aquele olho assim, eu não sei se o que, mas ele ficou tão assim impressionado que ele me pegou pelo braço e me levou para dentro da igreja e me apresentou para o pastor e falou assim, ele precisa falar hoje, ele precisa dar testemunho aqui hoje, porque a história dele, eu preciso que ele dê testemunho hoje. E foi assim que naquela noite eu conheci aquele policial que me aconselhou, que falou e impediu que os outros policiais me batessem, e ele era um cristão daquela igreja. Então assim, é incrível, incrível, Deus faz as coisas misteriosamente e a gente não compreende, por isso que a gente tem que confiar, mesmo quando a gente não está entendendo, porque o entendimento não é um requisito para a gente. Deus sabe de todas as coisas, e isso chama soberania. Soberania. Temos que confiar na soberania do nosso Deus. Sensacional, né? Mas depois, queridos, existia... Esse aqui é para mim? Vocês já viram de quem eu sou meio filho, né? Assim, embora eu pareça mais velho que ela parece uma garotinha desde sempre. Mas sabe, eu depois comecei o processo, que agora entra nessa segunda parte que eu quero comentar com vocês, que é o processo da santificação, é o processo da conversão, que muitos de nós não se atentamos. As realidades estão aí, às vezes do mesmo jeito, durante muito tempo, como era o caso da minha família. Eu me converti, mas a família não havia se convertido ainda, não havia sido tocada e nem salva. Então, como é que faz nesse processo? E todos os papéis, até aquele momento, haviam sido destruídos. Então, agora começava um processo de ressocialização. Os papéis que haviam sido deixados para trás, parado de estudar, ou mesmo trabalhar, ou ter os papéis sociais como um cidadão, eu não tinha. Agora eu tinha que reconstruir tudo. Tudo. Tirar documento, procurar emprego, estudar. Que coisa é essa, né? Mas agora era o outro processo, de ressocializar com um histórico que eu tinha. Eu fui recebido na casa de uma senhora, e essa história, ela é muito extensa e não dá para contar toda ela, mas essa senhora, chamada Mara, um coração enorme de amor, me recebeu em sua casa, mesmo sabendo do meu histórico. Uma senhora crente, que me visitou quando eu estava preso, importante contar isso, ela sabia da nossa história, minha, do meu irmão, da minha irmã, e ela estava com a minha irmã, de 9 anos na época, na casa dela, em São Paulo, aqui. E nós éramos de Caraguá. Mas por que minha irmã foi parar na casa dela? Porque vizinho dela, uma tia minha, morava próximo à casa dela. E contava da nossa história para ela, que sabia que ela era crente. E ela orava por nós sem nos conhecer. Há 3 anos ela sabia da nossa história e orava por nós sem nos conhecer. Um dia, minha tia falou assim, Mara, a minha sobrinha, toda a família é complicada, minha sobrinha tem 9 anos e está dando muito problema lá para minha mãe. E minha irmã, que era minha mãe, falando da minha mãe,
muito problemática, não tem condição de cuidar dessa menina. Você não quer ver alguém na igreja para adotá-la? Foi aí que entra essa senhora, que estava com a minha irmã. Quando minha irmã foi para a casa dessa senhora, minha irmã falou assim: tia, a senhora é crente, né? A senhora podia orar pelos meus, assim, continuar orando pelos meus irmãos e tentar ajudar eles? Tá, os seus irmãos estão aonde? Ah, meus irmãos são bandidos. Eu nem sei onde eles estão, mas a senhora podia ajudar eles, não podia? E um domingo ela foi nos visitar na FEBEM. Olha isso, oração. Esses pontos que eu estou destacando aqui, o amor, logo no início que eu falei. Depois ela conheceu o Ministério GEAME, que já havia nos visitado. Então eu já tinha tido um encontro com Jesus quando essa senhora foi me visitar. Então as orações dela surtiu efeito também. Percebem? Então, no caminho da libertação de uma pessoa, a oração é essencial. Quem for ter um ministério assim, ou mesmo você que está aqui, que tem lutas e batalhas na sua vida para lidar, e se vê em frente a um grande Golias, uma grande barreira, saiba que isso é vencido por meio da oração, da consagração, da santificação, da dedicação ao Senhor. E estava lá. E aí, quando eu saí da FEBEM, eu fui recebido por essa senhora na casa dela, que cuidou de mim, e que me disciplinou, e que me ajudou a me encaminhar em muitos aspectos da minha vida. Porque eu não tinha leis internas. Agora eu passo a ter, agora eu passo a saber o que é responsabilidade verdadeiramente. Que é o quê? Olha só, quando eu fui para a casa dela, dentro da FEBEM, antes de sair, eu tinha feito um curso. Olha só, eu já fico pensando, puxa, eu estou meio velhão já, né? Mas datilografia, eu sei que muitos aqui não sabem o que é isso. Alguns outros sabem. Mas lá dentro eu fiz um curso de datilografia. E eu fui muito bem nesse curso. E quando eu saí de Liberdade, eu ganhei, num programa do governo, um trabalho. Na Secretaria da Promoção Social, na Bela Sintra. E eu fui trabalhar como digitador, no computador. Já não era em máquina, era um computador. E aí, irmãos, sabe qual foi a primeira coisa que eu comprei? Um despertador. Imagina. Olha os interesses. Olha isso. A questão da responsabilidade. Você se converteu? Você é um cristão? Existe responsabilidade sobre certos aspectos da vida importantes que um cristão precisa observar. Parece coisa simples, mas não é. Isso mostra, existem alguns passos que mostram o caminho da mudança. Que aquela pessoa mudou. Não é assim, não é? A gente fala, porque todo mundo pode falar, eu mudei. Hoje eu sou outra pessoa, eu sou crente. Mas as suas ações, ela está mostrando, de fato, que você está no caminho da mudança? Ou aquelas crenças velhas, arraigadas, ainda estão te acompanhando? E ditando a sua vida e o seu caminho, os seus passos. Eu comprei um despertador. Nunca eu cheguei atrasado naquele trabalho. Mas Deus estava trabalhando na minha vida, e isso é fruto do amor e da graça dele. Outra coisa importante, eu lutava na área sexual, porque eu tinha sido exposto a muita pornografia desde criança. Desde criança. Na época, não tinha internet. Não tinha internet. E nem programa TV a cabo, não tinha nada. Tinha 5, 6 anos, e no interior onde eu morava, nós tínhamos uma TV preto e branco. E tinha o quê? 2, 3 canais só. Era só isso. Como eu via, ou como eu aprendi a ver, debaixo do colchão dos meus tios, tinha revista pornográfica. Sem querer, eu achei uma.
E aquilo foi a minha desgraça. Suzy estava falando com vícios que iniciam na infância. O meu iniciou na infância. E essa foi a minha maior luta. Não foi a libertação das drogas e de outros problemas. Para mim, a luta hétero, como eu vivia, era muito difícil. Mesmo crente. E como crente, eu participava de cultos, vigílias de oração, lia a Bíblia, estudava as Escrituras, estava envolvido na igreja, era ativo no reino de Deus, era voluntário como obreiro no GEAME, já era um obreiro, sempre indo lá, pregando, tudo. Mas a luta sexual era avassaladora para mim. Comecei a ter uma queda, tive uma queda. Aquilo foi, eu caí em culpa, em chorando, choro, culpa. E agora, Jesus, eu estou condenado. Era assim que eu sentia, que Deus já não queria mais nada comigo, porque eu tinha traído Ele. E aí tive a segunda, e depois a terceira. Irmãos, todos nós aqui somos sujeitos a cair, todos nós aqui temos propensão por causa da nossa condição. Por isso que nós temos que vigiar e orar sempre. E fugir de toda aparência do mal. Toda. Porque a tentação, as oportunidades vêm dos lugares que você nem imagina. O meu primeiro problema na igreja, depois de quase um ano na igreja, foi com uma líder de escola dominical. Para mim, para vocês terem uma ideia, eu tinha os crentes no maior alto grau, porque eu tinha conhecido a Suzy, tinha conhecido aqueles irmãos que pregaram para mim eles eram o que existia de exemplo, porque eu não tinha ideia de crente. Então, para mim, todo mundo era como eles na igreja. Abençoados, sérios. Uma jovem, que era professora de escola dominical. Foi ali que veio toda as pendências da minha vida, toda a sujeirada da minha vida, que eu ainda não havia tratado. Mas, irmãos, o que aconteceu? Eu lutei durante anos, mesmo na igreja, estando dentro da igreja. Culpa, imposição, às vezes imposições estratégicas dentro da igreja, mesmo cultuando o Senhor. Aquela culpa horrorosa por estar envolvido em alguma sujeira, alguma promiscuidade, seja pornografia ou envolvimento com alguma garota. Era vergonhoso, era extremamente vergonhoso aquilo. Mas como resolver isso? Eu não conseguia me abrir com ninguém, porque eu não conhecia ninguém que pudesse me ajudar. Um dia fui convidado pelo Ministério GEAME para poder integrar uma casa chamada Casa Lar Crisame. E eu fui para essa casa depois de mais de 3 anos de conversão, e cheguei nessa casa, que era uma casa-lar, onde vários recuperados que saíam de casa de recuperação iam para lá. Eu já era um recuperado mais velho, então eu fui nessa qualidade, meio que de obreiro na casa. E fiquei lá nessa casa. Um dia que eu estava nessa casa, aos sábados, a liderança convidava pessoas para dar devocional. Dentre essas pessoas, o Russell Shedd, o pastor Shedd, ia lá. A sua filha, a Ellen. Paulo Romero dava devocional lá. Ariovaldo Ramos dava devocional lá. Era só gente muito bacana, de Deus, que era convidada. E um dia, a filha do pastor Shedd levou uma senhora chamada Mary Fawcett, uma americana. E essa senhora, com aquele cabelo deste tamanho, típico americano, assim, mas é sério, enorme, assim, armado, uma roupa, né, daquele jeito, florida, assim, e muito alegre. Eu olhei aquela senhora, tal, ela passou com a gente, ela deu devocional, ficou lá, ajudou a limpar as panelas, que estavam tudo meio sujas,
Aí ela fez almoço para a gente. Quando ela fez o almoço, conversamos. Ela falou, eu não sei o que aconteceu, ela chegou, me chamou de canto e falou, Fernando, se você precisar conversar uma hora, orar junto, a gente pode orar junto. Ponto. Foi isso. E naquela casa, depois eu fiquei pensando, meu pai, como que eu vou sair dessa situação de vício sexual? Eu conheci não é ministério, chama DASA, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, tipo um AA. Eu não sei como eu soube disso, onde eu achei uma placa, e eu fui lá. E eu comecei a participar das reuniões desse DASA, que ficava lá em Santo Amaro. Eu achei aquilo incrível, que eram pessoas que tinham problemas sérios nessa área. Olha para você ver até onde eu fui, para tentar achar uma solução, uma libertação para o meu problema. Aí, nada. Frequentei, gostei, voltei algumas vezes, mas não conseguia, sempre estava sendo vencido pelo pecado da pornografia, da sexualidade, enfim. Aí, eu decidi procurar essa senhora. E eu fui lá, mas eu estava derrotado. Literalmente me sentia derrotado. Na igreja, já crente há alguns anos, mas não conseguia me ver livre da promiscuidade. Eu entrei na casa dela, me recebeu muito bem. Eu entrei assim, irmãos. Aí ela olhou para mim, aí eu olhei para ela e falei assim, eu não tenho jeito. Essa foi a minha palavra para ela. Eu não tenho jeito. Ela falou, você tem jeito sim. Vem cá, senta aqui. E ali naquela sala, Deus começou a me curar. Através da confissão. Eu comecei a confessar coisas que eu nem imaginava, eu nem lembrava mais. Como eu ter praticado abuso contra uma pessoa da minha família, por exemplo. E Deus começou a trazer isso à tona na hora do aconselhamento. E como é que acontece a libertação? Primeiro é quando você reconhece o pecado. Segundo é quando o Espírito Santo revela o que precisa ser confessado. Porque Ele sabe, muitas vezes você não sabe, porque tem coisas que aconteceram quando você era de tenra infância. Mas aquilo está dentro de você. Mas Deus conhece. E Ele traz essas coisas à memória. Ele é perito nisso. E Ele trouxe várias dessas coisas. E gradualmente, ao longo de alguns anos, Deus foi efetuando em mim a verdadeira cura e verdadeira libertação. Foi aí, a partir daí, que começou a acontecer a minha restauração. Verdadeira. De me tornar um homem livre. Livre do pecado. Livre da promiscuidade. Livre da pornografia. Livre de tudo isso. Os papéis que antes eram abandonados ou levados mais ou menos, começaram a ser levados a sério. E é isso, meus queridos. Não é fácil para ninguém reconhecer, Deus mostrar, você descobrir coisas da sua vida, da dimensão do seu coração. Não é fácil quando você vê aquilo. E você tem que lidar com a outra pessoa que você causou mal. Porque eu fui até essa pessoa da minha família, que era minha irmã. Eu fui até ela. Beijei ela e falei, você me perdoa? Porque eu fiz mal para você?
ela começou a chorar na minha frente. E ela me abraçou e me perdoou. Ali começou a acontecer cura. Cura em mim, cura nela. A cura só acontece assim. Reconhecendo o pecado, o mal. Por quê? Porque se nossos problemas fossem resolvidos em terapia com um psicólogo dessa ordem, para que Jesus Cristo teria morrido na cruz? É só pagar um psicólogo, sentar lá, e ele ouvir a gente e falar, faça isso. E os seus problemas estão resolvidos. O psicólogo tem seu valor no diagnóstico de algumas questões. Isso é importante, mas não na cura. A cura é Jesus Cristo. Sobrenatural. É o Espírito Santo, sobrenaturalmente, trabalhando no seu coração e no meu coração, nas raízes mais profundas da maldade no nosso coração. Todos nós somos propensos, porque temos esse coração inclinado para o mal. Já nascemos assim, somos assim. O princípio do vício no coração das pessoas é igual. Igual. A Bíblia diz que todos nós somos assassinos. A diferença é que uns matam com arma, outros matam com palavras. Mas todos somos. Se não fosse a graça de Deus revelada, o mistério antes escondido que foi revelado a nós, o que seria de nós? Nada. Absolutamente nada. Estaríamos condenados ao nada. Porque é assim que deveria ter acontecido quando pecamos. Estamos nada há fora de Deus. Nós estaríamos banidos da presença de Deus completamente, mas Deus nos trouxe para si. Ele resolveu isso e vai explicar isso. Não tem como. É amor, é graça, é graça. Então, meus queridos, ali acontece a minha libertação. Começa o processo. E os papéis e todos os relacionamentos que você começa a ter meia boca, mais ou menos, com as pessoas, você vai precisar começar a ter corretos. Corretamente. A sua relação com o dinheiro, a sua relação com as mídias sociais. O problema não é o celular. O problema é o meu coração. O problema não é o tablet. Não é o YouTube, não é o Google, não é. O problema é o meu coração, é a minha relação com essas coisas. A minha relação com essas coisas precisam ser permeadas pelo Espírito Santo. A minha casa está limpa. A minha casa está limpa. O meu leito é sem mácula. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu amo minha esposa, amo meu filho, amo minha casa, amo a minha vida. Eu sou um professor, hoje, de panificação. Opa, olha lá, tem um cara ali. Mas Deus me levou para muitos caminhos, muitos caminhos. E aqui eu quero entrar na terceira parte. Aguenta um pouquinho mais aí. Quando nós falamos de relacionamentos, nós pensamos o seguinte: a luta do hétero, né? A tentação, os relacionamentos. Muitas vezes fala a luta do hétero, fala basicamente de uma questão masculina, hétero, e da questão sexual. Mas a luta que é travada dentro do coração humano, de todo mundo. Não é só do hétero, é de todo ser humano. Todos nós passamos isso. Homens sentem atração por mulheres e vice-versa. Isso é bom. Isso é bom. E é saudável e é necessário. Depende do tipo de atração, né? Agora, as lutas de homens e mulheres são diferentes. São diferentes. Até porque somos pessoas diferentes em certos aspectos. Desejamos coisas diferentes. Então, eu vou falar aqui assim, imagina
aquela gatinha, aquela menina linda, bonita e tal, com aquele cara, né? Ele se esforçou, né? Ele se esforçou, tal, mas você fala, puxa vida, podia estar comigo, né? Percebe? São realidades, interesses diferentes, né? Cada um vê no outro coisas diferentes. O homem vê uma coisa, a mulher vê outra, né? O homem é atraído muito pelo visual, pelo que ele vê. A mulher mais pelo que ela sente, pelo que ela ouve, né? Por isso que eu disse, né? Você vê aquela gatinha com aquele cara, né? Não posso falar feio, tá? É antiético falar feio, não é assim. Então, nós buscamos coisas diferentes na nossa vida, né? Então, no caso dos casados... Agora, no caso dos casados, por exemplo, as lutas têm outras conotações. Tem outras conotações. Quando você é solteiro, por exemplo, você não tem... O solteiro não tem aquela preocupação no sentido de ter que explicar para a esposa ou para os filhos, ou a esposa explicar para o marido ou para os filhos por que traiu. Por que fez isso? O solteiro, ele tem essa preocupação. Se ele é noivo, ou se ele é namorado, também tem que explicar. Mas as consequências são diferentes. As consequências são diferentes quando se é casado. Vocês percebem interesses, consequências, interesses, buscas diferentes? Agora, pelo contrário, sendo um cristão ou uma cristã, você tem um compromisso de aliança com Deus. Independente de ser solteiro ou casado. Essa é a consciência que tem que permear você. Se você é um solteiro ou um casado, tanto faz. A sua aliança é com Deus. Antes de pensar qualquer coisa em relação a fazer qualquer coisa errada, feia, ruim, com seu marido, esposa, namorado ou noivo, enfim, com a sua família, você tem que pensar em Deus. Foi assim em relação a José. José disse, farei tal coisa contra o meu Deus? Pecarei contra o meu Deus? Não, de jeito nenhum. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar o que pode nos levar a ter um hábito escravizador. O que pode nos conduzir a ter um comportamento e de hábitos escravizadores. Existem muitas coisas que podem nos levar a ter hábitos escravizadores, especialmente nos dias de hoje, é algo que pode ser limitado apenas pela imaginação, porque as possibilidades são infinitas, infinitas. Por exemplo, álcool, ira, musculação, dormir, nicotina, TV, exercício físico, apostas, remédios, cocaína, trabalho, esporte, açúcar, pessoas, sexo, cafeína, furto a lojas, enfim, mentira, chocolate, perigo, sucesso, conquista, pornografia. Vocês percebem? É uma infinidade de coisas que podem se tornar hábitos escravizadores. Então, o hétero tem as suas lutas nas áreas que tem, mas não é necessariamente só a questão da sexualidade. É muita, e são muitas as possibilidades de você se envolver. E em se tratando da área sexual, especificamente, a gente tem vários comportamentos preocupantes em nossa sociedade. Por exemplo, o vício sexual e a promiscuidade, que tem sido falado muito aqui. Atitudes, por exemplo, não saudáveis com relação à sexualidade. Terceiro, a desumanização das mulheres como brinquedos sexuais. Terceiro, quarto, o mito do estupro, o qual se supõe que a mulher, na verdade, quer ser estuprada, porque está se vestindo assim, assim, assado. A gente tem ouvido muito isso na TV. Relacionamentos sexuais sem amor e sem comprometimento. Isolamento e atitudes irresponsáveis. Sexo bizarro e fora do normal.
O que esses comportamentos têm em comum? É que eles vão gerar uma experiência corporal. Corporal. Por quê? Porque com esses comportamentos nós vamos simplesmente ficar mais alertas, mais poderosos, se sentir melhores, não é? Mais poderosos, ou mais calmos, menos tímidos. Tem gente que fala assim, eu bebi um pouco de vinho para ficar mais seguro e conseguir falar melhor. Enfim, são experiências corporais. E a maioria desses comportamentos vai alterar. Ela irá alterar nossa experiência corporal e de maneira muito rápida. Por exemplo, elas funcionam em poucos segundos, em poucos minutos. Por isso que as pessoas se expõem, muitas vezes, a esse tipo de atitude, de comportamento. Porque a mudança que ocorre dentro delas, corporal, é em segundos, é em minutos, né? Então, raramente a pessoa vai se viciar, por exemplo, em vitaminas, né? Vitaminas. Por quê? Porque leva muito tempo para aquele negócio fazer efeito. Então, quando alguém está vendendo uma fórmula mágica, as pessoas aderem quase que imediatamente. Você vai emagrecer 10 quilos em 3 dias. Não é? A gente já logo fica esperto. Já, 3 dias? Emagreça 10 quilos fazendo 5 minutos por dia só de levantar o braço. Não é? Então, assim, são promessas e promessas. Porque a gente quer essas mudanças rápidas na nossa vida, né? Agora, muitos vão se viciar no tal do Valium, álcool, sexo ou mesmo dor. Aquilo que orienta o vício pode ser encontrado em todo o coração humano. Aquilo que orienta o vício das pessoas pode ser encontrado em todo o coração humano. O apóstolo Paulo fala isso, Romanos capítulo 7. O bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse sim eu faço. Essa é uma luta miserável dentro de mim. Essa batalha constante. Esse princípio é o princípio do vício e está no coração de todo ser humano. E a gente precisa tomar cuidado. E eu quero entrar em alguns textos bíblicos importantes para entender algumas coisas. Primeiro, Números 33, capítulo 33, versículo 55. Se você tem sua Bíblia e quiser abrir, seria interessante. Mas em Números 33, capítulo 55, nos diz o seguinte, se você não trouxe e não dá para acompanhar na sua Bíblia, em 33:5 diz: se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aquele que vocês permitirem ficar, se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Deus havia dito para eles: quando vocês entrarem na terra, expulsem de lá todas essas pessoas. Só que eles foram abrindo concessão. Esse é legal, aquele é legal, não faz mal, não tem problema. Ele não é crente, ela não é crente, mas olha, eles são bem bacanas, viu? Olha, né? E assim a gente vai abrindo, de certa forma, concessões. Vou fazer um negócio, mas nossa, eu tenho uma boa referência, assim. Ele não é crente, enfim, são muitas situações que nós vamos abrindo concessões, devagarinho. Nesse exemplo bíblico, que pode nos ajudar, diz isso. Nós também devemos descobrir e retirar de maneira implacável qualquer centro de adoração na nossa vida. Falsa. Qualquer centro de adoração falsa. Podem ser atividades, atitudes, posses, relacionamentos, lugares, hábitos. Aquela menina que você arrasta um caminhão para ela, mas ela só te maltrata, ela só judia de você. Aquele rapaz que faz pouco caso de você. Aquele relacionamento. Enfim, são várias coisas que vão te derrubando, vão te levando para baixo.
E você vai negociando os valores do reino de Deus por essas coisas. Qualquer coisa que nos tente desviar do coração de Deus e agir mal, a gente tem que abandonar. Preste atenção, preste atenção. Se houver qualquer sombra de dúvida em nosso relacionamento com Deus, a nossa sobrevivência vai falar mais alto. E aí, eu estava falando com o pastor Ney, que na cidade, a cidade é amoral. Na cidade não tem essa questão de moral, de ética. O mais importante na cidade é a sobrevivência. Não importa como, não importa como. Então, nós, cristãos, temos que viver sobre a ótica do reino de Deus na cidade. Porque senão, a gente vive igual a todo mundo. Sem a visão cristã de mundo. Sem a cosmovisão cristã. Como os cristãos lidam com essas questões? Como você e eu, como filhos e filhas de Deus, lidamos com essas questões? É importante a gente pensar como Deus pensa a respeito das coisas. Permear nossos relacionamentos com essas verdades. Nunca devemos, por exemplo, ficar nos adulando, né? Nos superestimando, que somos fortes e tudo mais, para sermos tentados por aqui ou por ali, sem cair. Não, jamais, jamais. Israel aprendeu essa lição. Juízes capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Foi devagarinho, foi devagarinho, foi devagarinho. Na hora que viram, estavam todos comprometidos, todos. E uma geração se levantou após aquela que não conhecia o Senhor. Não conhecia o Senhor. E aqui vai uma experiência pessoal. Quando eu não estou em casa, a minha esposa faz o trabalho de sentar com o nosso filho e orar com ele e ler as escrituras com ele. Todos os dias. Mas não é só falar com ele sobre a palavra de Deus, mas é viver também. Porque em certos momentos da vida da criança, ela aprende mais por aquilo que você faz do que por aquilo que você fala. Mas as palavras da verdade, do Evangelho, precisam ser inculcadas na cabeça dele ou dela. Por quê? Porque se você não fizer isso, alguém vai fazer. Discovery Kids, Cartoon, qualquer coisa. Eles estão prontos a investir na vida do seu filho e da sua filha, e até na sua própria vida. Estou cansado, estou cansada, amanhã a gente conversa, amanhã... E assim vai. Não pode, irmãos, não pode. Tem que se manter firme, firme no propósito, porque o seu filho, a sua filha, isso eu falo para quem é pai, né, ou mãe, são seus discípulos. São seus discípulos. E isso é fundamental. Talvez você não teve isso como eu não tive, mas isso não quer dizer que você não possa ser. Isso não quer dizer. Muitas vezes até uma desculpa. Nunca fizeram comigo. Isso aí não tem problema, não tem importância. Mentira. Isso é mentira do diabo. Agora você pode ser. Se o seu pai foi mal com você, não precisa ser mal com o seu filho. Agora você é cristão, você é esclarecido na verdade de Deus. E eu esclareço o meu filho. Eu não tenho moral para falar, porque na idade da infância, da adolescência e da juventude, eu fui assim, assim, assado. Deixa ele descobrir. Isso, você está fazendo um mal para o seu filho, ou para a sua filha, um mal. Se você ama o seu filho e a sua filha, você tem que alertá-los, conversar com eles sistematicamente.
Já conversei com meu filho sobre vários aspectos da sexualidade. Vários aspectos da sexualidade. O que aconteceu? Muitas vezes não é dentro de casa, mas é na escola. Então o que aconteceu? Um dia, ele podia levar o tablet para a escola. E lá tem os amiguinhos dele que levavam. Mas ele não podia levar, assim, nós não deixávamos ele levar. Ele só levava uma vez a cada 2 vezes no mês. Mas os colegas dele, na hora do intervalo, né, muitas vezes estão lá, tal, viram um site de sacanagem, de pornografia. E aquilo, meu filho estava com 7 anos. Você imagina, irmãos, eu que tinha tido um histórico terrível nessa área da sexualidade, meu filho viu um site pornográfico. Ele travou aquilo, mexeu com ele, porque são imagens que ficam presas na sua memória, na sua cabeça. Um dia eu percebi um comportamento estranho dele, eu observo meu filho, eu estou atento a ele, eu olho para ele, eu observo, eu leio meu filho, porque eu amo ele. Eu quero converter o meu coração ao dele e o dele a mim. É isso que eu quero. O que aconteceu? Filho, e nós 3 conversando, na cama, ele falou, lá os colegas mostraram um negócio assim, de mulher, e ele começou a chorar. Mas chorou, irmãos, mas chorou copiosamente. Porque ele entendeu que aquilo era um desvio, era uma coisa feia, que não agradava nem a Deus, e nem o pai e a mãe dele. Porque ele nos conhece, ele sabe que a gente não aprova, e que Deus também não. Então, o que aconteceu? Eu falei, filho, e explicamos toda essa parte para ele, a importância dentro de um casamento, como o papai e a mamãe e tudo mais, orientando ele na verdade da palavra de Deus. E ele confessou a Jesus. Ele confessou a Jesus. Incrível, naquele ano, dia 25 de dezembro de 2014, ele entregou a vida dele a Jesus, conosco na sala de casa, chorando aos prantos, porque queria Jesus. É fundamental, mas o mal não descansa. O mal não descansa. O mal está, como a palavra de Deus diz, um leão rugindo, bramando, querendo tragar, querendo devorar. O povo, em Juízes, diz isso. Tomaram os filhos e as filhas em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. O povo deixou de obedecer, porque houve uma ruptura em sua estrutura moral e espiritual. Uma estrutura moral e espiritual. Serviram aos seus deuses. Quando mascaramos a vida espiritual, acabamos tentando manipular a Deus e as pessoas. Mascaramos. Por quê? Porque não é da nossa natureza obedecer. Por isso é necessário nos forçar a obediência. A obediência. Eu vou. Mas eu estou cansado. Porque se você deixar, você sempre está cansado, sempre está indisposto, sempre está correndo. Se discipline, porque isso é um fruto do Espírito Santo. Domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Compõe o fruto do Espírito Santo. Por isso é necessário corrigir a criança, inculcar nela a verdade. Como diz Deuteronômio capítulo 5, é andando no caminho, é sentado, é deitado, é levantando, é aqui, é ali, é em todo lugar, queridos. Vamos ter uma mente e a mente de Cristo, amém? Para aprender a fazer o bem, a gente precisa ter um modelo de bem. Atos 10, 38. Se os irmãos puderem jogar Atos 10, 38 lá em cima, por favor, pode jogar Atos 10, 38 lá em cima, que esse é um versículo sensacional. É necessário um modelo de bem, porque muitas vezes a gente não tem modelos, nos faltam modelos, mas nós temos um modelo maior.
como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Deus era com ele. Amém? Modelo de bem. Às vezes achamos que estamos ajudando, mas às vezes estamos prejudicando. Cristo é o nosso maior modelo. Eu li um livro e eu extraí desse livro essa frase: pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter, e nosso caráter torna nosso destino. Eu vou repetir: pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter, e nosso caráter torna o nosso destino. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Aqui não está dizendo que a gente não peca, não é isso. Ele está dizendo aqui que a semente de Deus não está naquelas pessoas que, mesmo pecando, diz que não estão fazendo nada errado. Aqui está falando de uma condição de natureza pervertida, de uma natureza distante de Deus. Poder de Deus. Todos nós temos áreas de tentação. Todos nós temos áreas de tentação e hábitos difíceis de dominar. E muitas vezes essas fraquezas dão ao diabo um ponto de apoio para agir em nossas vidas. E a gente precisa lidar com essas áreas de vulnerabilidade. Eu conheço gente que, quando confrontada, se esquiva, porque não quer enfrentar. Seja das coisas mais simples, mas sempre está fugindo, sempre está fugindo. Não, hoje não, depois a gente conversa sobre isso. Mas não podemos, a gente precisa enfrentar essas áreas de vulnerabilidade na nossa vida. Precisamos lidar com a ajuda do nosso Deus para esse processo. Como é que acontece a cura na nossa vida? Primeiro, grava isso. Buscar o poder do Espírito Santo e a palavra de Deus. Buscar o poder do Espírito Santo e a palavra de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o poder de Deus em ação. O que é a graça de Deus? É o poder de Deus em ação na nossa vida. Isso é a graça de Deus. Sensacional. E como é que a gente consegue isso? Isso é feito junto com a igreja, com o corpo de Cristo, e não fora dela. Eu sei que tem muita gente ferida, muita gente magoada com a igreja e já não vai mais no culto, porque vai fazer culto em casa, né? O seu lugar é no corpo, é junto com o corpo. Essa é a igreja de Deus. Pessoas. E foi por pessoas que Jesus morreu. Foi por pessoas que Jesus morreu. Segundo, a nossa libertação acontece quando a gente se mantém afastado de situações tentadoras. Irmãos, eu dou aula numa escola de profissões. E eu dou aula de panificação e confeitaria. As minhas turmas, 90% são mulheres. Eu dou aula nessa escola há quase 4 anos. E eu permaneço... Oi? Suzy foi lá esses dias, conheceu a escola. Eu vou dar aula lá até quando Deus quiser. Mas eu nunca tive nenhum cisco, nenhuma vírgula de problema com nenhuma das minhas alunas ou de alunas comigo. Por quê? Porque eu me mantenho afastado de qualquer tipo de situação que possa dar a entender ou perto disso com relação a elas. Eu as respeito, as considero, explico. Eventualmente tem sempre uma ou outra que quer se engraçar, mas já
já coloco no lugar, já, você fez errado. Eu já faço assim, eu já falo assim, você fez errado, está amassando errado, vamos lá, faça de novo. Aí já fica sem graça, tal, já não sei o quê, aí já perde aquele encanto, aquele brilho, né? Então assim, eu acho que é fundamental ter essa consciência, ok? Porque você vai pôr as bênçãos de Deus a perder. Por quê? Você tem uma família linda, seja se você é casado ou não, você tem um emprego, você tem um trabalho, você tem uma vida linda, e vai jogar tudo fora por isso, por aquilo? Que besteira é essa? Não é assim? Tem que pensar assim. Manter-se afastado de situações tentadoras. O conselho de Paulo a Timóteo é: fuja, fuja e fuja. E não fique ali achando que é fortão, fortinha, tal, não sei o quê, e que vai conseguir, estou de boa. Não, não, não. É fugir mesmo. Fugir mesmo. Paulo exorta Timóteo a fugir de toda aparência do mal. E terceiro, buscar ajuda no corpo de Cristo. Se você está aqui, que luta com essas questões e das que a gente tem tratado aqui, busque ajuda no corpo de Cristo. Tem pessoas idôneas, capazes, que podem te auxiliar, que podem te ajudar, não vão te julgar, pelo contrário, vão te amar, vão te respeitar e vão procurar te conduzir para o melhor caminho. Eu sou prova disso porque eu busquei ajuda no corpo de Cristo e fui ajudado, e fui apoiado e tudo mais. Tenha sempre um mentor, alguém, um discipulador, alguém que você possa pedir ajuda na hora de sufoco. Aquela senhora americana, até hoje, ela é uma conselheira fiel. Mas eu me lembro, naquele momento difícil, inicial, de tratamento, de aconselhamento, eu trabalhava na Brigadeiro, ali na Consolação, perto da Augusta, olha o lugarzinho, tenebroso ali. Trabalhava ali e morava no Jaraguá. Então eu tinha que atravessar a Avenida Ipiranga até a São João para pegar o meu ônibus na São João, que eu morava no Jaraguá. Então meu ônibus, eu atravessava uma quebrada. E nesse caminho, no meio do caminho, me veio uma seta do diabo. Para eu ir em tal lugar, para eu procurar tal pessoa, para eu ir naquelas prostituições e tal. E aquele impacto na minha cabeça, eu peguei, na época não tinha celular, existia, mas eu não conhecia ninguém que tinha celular, era o orelhão mesmo, peguei o orelhão ali, liguei para ela, falei: olha, eu estou aqui em tal lugar, por favor, ora por mim agora. Ela orou pelo telefone comigo e falou: você está aí, então continua, e pega o seu ônibus e vai para casa. E eu fiz isso. Fui para casa. Eu e você temos que ir para casa. Amém? Eu queria encerrar esse tempo com vocês dizendo 3 coisas. 3 coisas importantes. Busca do perdão. Perdão. O perdão é ele que sustenta os relacionamentos. É o perdão que sustenta. Sem o perdão, não é, meu querido? Não é, minha querida? Um perdoando o outro, como é que a gente chega nessa estrada, né, lá na frente? Se não for o perdão, não dá. Porque o perdão põe fim aos problemas de ordem pessoal. É só através do perdão. O motivo para perdoar é a coerência. É a coerência com o fato de termos sido perdoados por Deus. É a coerência. Deus perdoa a gente, então a gente perdoa. Amém? Amém? Não existe comunidade sem perdão. Não há comunidade sem perdão. Que tem de ser necessariamente incondicional. Perdoa-se por ter sido perdoado.
Não pode ficar levando ali, né? Não, vou levar até... Não. Alguém disse, né? Um amigo disse, os relacionamentos, eles são sustentados pela misericórdia dos inocentes e não pela punição dos culpados. Porém, o perdoado só obtém o efeito do perdão mediante o arrependimento. Qual é o único pecado que Deus não perdoa? O não confessado. Confessa que Deus te perdoa. Confessa que Deus te perdoa. Se quebrante, que Deus vem e se ajoelha junto com você. Quando você se ajoelha e chora e confessa, Ele está ali, junto, ajoelhado, junto com você, te perdoando. Mas em segundo, o perdão, no perdão, a glória de Deus é declarada. A glória de Deus é declarada. Quando Deus perdoa, Deus faz o que lhe é próprio. Quando nós perdoamos, nós demonstramos o milagre de Deus. Demonstramos o milagre que Deus operou em nós. Em nós. E a exclusividade de Deus é anunciada, é propagada para o mundo. E pelo perdão, sustenta-se a saúde emocional e libera a cura. Cura. O encontro de Jesus com Pedro, naquela praia. Pronto, resolveu. Está resolvido. Aquilo que se arrastou por anos, sem necessidade. Um dia, eu cheguei em casa. Eu morava sozinho, mas naquele ano, eu trouxe o meu pai para morar comigo. Meu pai tinha problemas de saúde, ele estava com cirrose. E eu trouxe ele de Marília para São Paulo, eu morava aqui. Eu trabalhava e estudava. E o meu pai, eu levava ele para o tratamento lá na Dr. Arnaldo, na unidade do fígado. E ele ficou comigo 6, 7 meses, basicamente. Um dia eu estava dentro do ônibus indo para casa, e Deus falou comigo, o Espírito Santo falou assim, você precisa perdoar seu pai. Aí eu falei assim, eu na hora racionalizei e falei, mas eu já falei do Senhor para ele. Eu já evangelizei ele. Aí o Espírito voltou a falar, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você precisa perdoá-lo. E aí eu fiquei naquela luta durante todo o trajeto até em casa. E quando eu cheguei em casa, ele estava deitado na cama, lendo um livro. E eu peguei uma cadeira e sentei assim do lado dele e falei, pai, a gente precisa conversar. E aí então ele levantou da cama, sentou. Aí ele levantou e começou a andar, quase meio que se esquivando daquela conversa. Aí eu falei, pai, eu queria que o Senhor me perdoasse. Porque eu fui um mau filho. Porque eu desejei a sua morte muitas vezes. Porque eu te odiei profundamente, do fundo do meu coração. Mas eu também te amei, e te odiei, e te amei, e te odiei. E eu queria que o Senhor me perdoasse, porque eu fui tão mal. E aí ele colocou a mão assim no batente da porta, pôs a cabeça e começou a chorar. E aí ele olhou para mim e falou, você que tem que me perdoar. Porque eu fiz muito mal para você, eu fiz muito mal para sua mãe, para os seus irmãos, eu fiz muito mal para mim. Você me perdoa? E a gente foi para o abraço. Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus é lindo, Jesus é lindo, Jesus é lindo. Jesus é lindo. Ele é maravilhoso. O amor de Deus, o amor que cura e transforma. Nosso resgate não foi fruto do perdão, mas do sacrifício. Mas o sacrifício, por sua vez, foi fruto do perdão.
Apocalipse 5, 9 e 10. Por causa do perdão houve sacrifício e graça. E terceiro e por último, o perdão sustenta a adoração. Quando perdoamos, estamos adorando a Deus. A gente adora a Deus quando perdoamos como Ele, como o Pai. Quando amamos como o Pai. E a maior manifestação do amor é o perdão. É o perdão, não tem jeito. Perdão é o ato mais refinado do amor. O perdão é isso. Perdão nos faz mais parecidos com Deus. Quer saber como Deus é? Olhe uma pessoa que perdoa. Perdoar é adoração por excelência. Não é cantar só, né? Não. Porque é o ato de imitação de Deus, por definição. Você imita a Deus. Você está imitando a Deus. E não a um ídolo do mundo. Você está imitando a Deus. E é isso que gera cura e libertação e transformação. O perdão sustenta toda a dignidade humana. É o perdão que sustenta, produzindo obras para o bem. Quando a gente ouve a Suzy, ouve a pastora e tantos outros falarem, como a pastora Carla, Davi e outros, contando coisas do bem, coisas que Deus está fazendo. Igreja, você tem que se alegrar com isso, é com essas coisas que Deus está preocupado. E muitos de nós estamos duros, sem dinheiro muitas vezes, a gente está com preocupações N, mas essa tem que ser a nossa preocupação, porque quando a gente se preocupa com o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça, o que Ele faz? As demais coisas vão sendo acrescentadas. Ele não deixa nenhum dos seus filhos abandonados na mão. Nunca, nunca. Não é porque ela está aqui, mas eu sempre tenho essa experiência de contar a Suzy, para mim é um exemplo de fé. Eu sei que ela é uma ser humano, falha como qualquer pessoa, e conheço ela há mais de 25 anos. Mas os exemplos de fé que ela tem me motivam, me edificam a vida. De depender, não tenho nada para amanhã. Deus manda amanhã o que ela precisa para amanhã. E isso é que é fundamental para a gente entender. Porque nessa sociedade imediatista que a gente vive é assim. A gente quer tudo para ontem. E a gente acha que precisa de tantas coisas, mas não precisamos. A gente precisa de Jesus, é isso sim. A incondicionalidade do amor é o que explica o serviço àquele que se declarou inimigo. Como é que se ama o inimigo? Como Jesus falou. Como é que se ama? Imitando a Deus. A gente imita a Deus quando perdoa. A gente imita a Deus quando ama, mesmo aquele declarado inimigo. É assim que a gente imita a Deus. Deus sustenta todas as coisas pelo seu perdão. Como uma mãe que perdoa ao filho todo o custo e dor que lhe causou para vir a ser e a nascer. Perdão é o maior testemunho que se pode dar da nossa salvação. Amém? Concluindo, porque buscar uma vida saudável espiritualmente, fisicamente e emocionalmente é fundamental para determinar a direção da sua vida. Para onde você vai. Nessa sociedade que a gente vive, dos tigres, né? Das conquistas e tudo mais. Aprofunde seu relacionamento com Deus. Conheça melhor a Jesus.
E a gente conhece melhor a Jesus obedecendo Ele. É só assim que a gente conhece a Deus. Não é estudando teologia, que é importante. Mas não é assim. A gente conhece mais a Jesus obedecendo, olhando para Jesus ao invés do outro. Amém? Vamos levantar? Eu só queria dizer uma palavra final mesmo. Todo aquele processo de ressocialização, voltar a estudar, trabalhar, se profissionalizar, não foi fácil. Sofrer muitas pressões, muitas discriminações por onde eu passei. Mas eu consegui concluir muitas coisas lindas que Deus colocou na minha vida. Atualmente, fui convidado pela Universidade Positivo de Curitiba a fazer os cursos de videoaula deles, do EAD, do curso à distância deles, toda essa parte de panificação da Universidade Positivo, lá em Curitiba, que vai rodar todos os EADs deles pelo Brasil afora. Deus está conosco, Deus nos ama e tem o melhor para os seus filhos. Durante 15 anos, eu trabalhei em missão no sertão do Piauí. Plantei 2 igrejas, vários crentes, várias pessoas batizadas. Deus me conduziu para lá, eu obedeci e fui. Concluí depois de 15 anos esse ministério no Piauí. Deus me levou para o Ceará. É onde eu quero montar uma escola de panificação. No sertão do Ceará, na cidade de Sobral. Orem por isso. Essa área que eu estou é com esse intuito missionário, de poder dar capacitação profissional e técnica para muita gente naquela região, estrategicamente, para poder evangelizar e tudo mais. Tá bom? Então, pastora, muito obrigado pelo carinho. Os meninos vão cantar.